Fala galera, estamos de volta depois de quase um mês, né? Tivemos aí umas intercorrências e por isso esse vídeo de hoje, né? Um vídeo um pouco fora da temática do canal, mas que eu acho que vai ser muito importante aí para ajudar o pessoal nesse período tão difícil que a gente está passando aí, né? Dessa pandemia aí do coronga. Então hoje o vídeo vai ser meu relato, né? Que eu passei por essa doença, né? E tentar ajudar em umas orientações aqui para vocês. E devido à minha formação fora aqui do YouTube, eu achei que era por bem eu fazer esse vídeo. Então, vamos lá. Vamos para as informações, para o meu relato, para toda a história. E bora pro vídeo. Então, galera, como vocês viram aí no título, eu peguei a Covid, né? Apesar de todos os cuidados, vocês viram que os nossos vídeos anteriores sempre eram locais super abertos, arejados. A gente sempre tentou prezar pela segurança, então até o vídeo que eu iria fazer para Black Friday já estava agendado para uma quarta-feira, justamente porque era antes da Black Friday, então já tinha conversado com vários lojistas, com a Nike, com a Adidas, enfim, aquelas lojas todas para fazer um vídeo para vocês, mas infelizmente foi nesse período justamente que eu tive sintomas aí da Covid e aí, por bem, né, mais prudente, eu fiquei isolado, depois fui para o hospital, enfim, vou contar aqui para vocês. Você lembra que eu vou dar uma olhadinha explorada porque esse vídeo é muito importante, acho que esse é o vídeo mais importante do canal e até hoje, e eu não posso te falar nada. Então eu fiz um roteiro bem detalhado, então de vez em quando eu vou dar uma coladinha no meu roteiro, tá? Primeira coisa, assim, eu vou dar algumas informações aqui porque muita gente fica confuso em relação aos protocolos de tratamentos que estão sendo usados. Então eu vou dar aqui, eu vou falar alguns medicamentos sim, né? Mas que fique claro aqui que no vídeo o meu objetivo não é prescrever nenhum medicamento para ninguém. Então assim, você que por acaso tem os sintomas e está desembarcando aqui no vídeo, é importante que você procure um médico e uma instituição de saúde, né? De preferência um hospital, tá? Ainda mais se tiver com sintoma de falta de ar. Mas vamos lá. O que eu vou falar aqui, primeira coisa eu queria esclarecer para vocês que assim, eu não estou falando aqui apenas como curioso, né? A minha formação é toda voltada para a área biomédica, né? Eu sou pesquisador da UERJ, eu segui até o doutorado, enfim, eu estudei bastante nessa área, né? Não especificamente virologia, mas nessa área sempre tangenciei. Então, o que eu vou falar aqui tem um embasamento meu de estudo aí de mais de 20 anos, fora o que a gente se informou aqui nessa situação. Acabou que com isso eu tive que conversar com muitos médicos, né? Ali no dia a dia, com enfermeiros muito responsáveis. E com isso eu acabei tendo que meio que na marra uma atualização de tudo que está sendo feito, tá? Então a primeira coisa é isso, tá? As minhas falas aqui são baseadas todas na minha formação, tá? Não é piruada de curioso, certo? Então assim, primeira coisa é o que eu senti, né? E quais são os sintomas principais que você deve atentar. Tem os sintomas que todo mundo está ouvindo por aí, que é o paladar, que é perda do paladar, perda do olfato, mas eu, por exemplo, não tive esses sintomas, né? O único sintoma que eu tive foi dor no corpo. O primeiro dia foi uma dor no corpo, assim, muito diferente, né, de uma dor que você sente normalmente. Então eu já senti que era algo diferente e já liguei o alerta, né? No dia seguinte eu tive uma dor nas costas, né, localizada nas costas, na altura do pulmão. E aí minha vida como asmático também favoreceu de identificar que era no pulmão. E 2 dias seguidos com essa dor nas costas e eu procurei um hospital direto, um hospital grande, né? Porque eu tinha um convênio, mas se você não tiver convênio, vai no hospital grande do SUS, né? Que está capacitado para isso. Por que eu fui no hospital grande? Porque era fim de semana, né? E eu sabia que se eu fosse no hospital direto, pelo menos eu ia fazer o teste ali na hora, né? O teste nem é o protagonista nesse caso, nem é o principal, mas eu já faria o teste e adiantaria para eu saber o resultado mais cedo. E além disso, no hospital o médico poderia me receitar
é o antibiótico, que é um dos principais tratamentos aí na linha da Covid de cara, né? Então, os sintomas geralmente são perda de paladar, perda de olfato, um cansaço que pode ser com ou sem falta de ar. Eu tive o cansaço sem a falta de ar, né? Que é um cansaço que você fica muito prostrado, você tem muito sono, né? Então você dorme muito, né? Mas existem pessoas que têm o cansaço da falta de ar. Aquele cansaço que você vai na cozinha, você se sente cansado, você vai no banheiro, você se sente cansado. Se você tiver esse sintoma, vá para o hospital, ok? Não pense duas vezes, vá para o hospital, tá? Você pode ter febre, e aí você pode ter diarreia e tem um sintoma menos comum que é a irritação dos olhos, mas pode acontecer com algumas pessoas, tá? O vírus ele tanto pode atingir o intestino, causando diarreia, e também pode irritar os olhos. Não é o mais comum dos sintomas, mas pode acontecer. Então eu, por exemplo, eu só tive a dor no corpo, né? Eu não tive nem febre, eu não tive perda de paladar, não tive perda de olfato, tá? É. E aí você pergunta assim, você falou que se eu tiver a falta de ar, eu tenho que ir para o hospital, né? Mas fora isso, como é que eu controlo ou monitoro, né, os sintomas? Bom, o que você pode monitorar em casa é a sua febre com um termômetro, né? Então ali 38 para cima é considerado uma febre já que você deve prestar atenção. Você pode monitorar uma coisa que a gente chama de saturação, que é basicamente assim, a grosso modo, a sua oxigenação, com um aparelhozinho chamado oxímetro, né, que eu estou colocando aqui, o oxímetro. Se você não tiver, você vai no posto de saúde, que eles conseguem verificar para você, ou numa UPA, tá? Ou se você tiver, alguém puder fazer uma vaquinha com você, comprar um para a família toda, eu acho que vale a pena ter esse controle caseiro, né? Porque às vezes a tua sensação de cansaço ela não provoca a falta de ar, mas a sua saturação, que é a oxigenação, ela tem que estar ali até 94 para cima, na verdade. De 94 para baixo, principalmente abaixo de 90, já é um fator para você ir no hospital, tá? Porque já pode estar acontecendo algo que você não está vendo, mas a doença está evoluindo. Então, é o que o médico tem que olhar e consultar você para te auscultar. E assim, então essa é a forma de monitorar de forma caseira, né? E assim, essa ida ao hospital, como eu falei antes, eu aconselho uma ida a um hospital grande. Por quê? Tanto público quanto particular. Se você tiver convênio, vai no hospital grande particular. Se você tiver só o SUS, vai no hospital grande público. Por quê? Né? A gente tem que considerar sempre as piores consequências. Então, se por um acaso você estiver com a falta de ar, né, e se inclinar para uma necessidade de internação, é interessante que você esteja num hospital grande, que tem mais estrutura para te receber. Então você tem que ir preparado sempre para o pior, certo? Então numa internação, um hospital grande sempre é melhor, tá? Uma coisa que acontece, e aqui eu vou tentar dar ferramentas para vocês conversarem com os médicos de vocês, quando vocês forem atendidos. Uma coisa muito importante, né, que eu observei a resistência de alguns médicos, né, nesse sentido, um conservadorismo muito grande, é a realização de uma imagem, né, uma tomografia, um raio-x. Principalmente se você tiver com fator de falta de ar, né? Mas por que o médico resiste? Não, o médico resiste por uma coisa que faz muito sentido, tá? Que é quando você faz uma imagem, um raio-x ou uma tomografia, você leva uma carga de radiação, que não é uma coisa legal. Mas no caso da Covid, a imagem, no primeiro momento, ela é a prova dos 9, porque a imagem você está vendo o que está acontecendo ali, entendeu? Você não está se baseando só nos sintomas que o paciente está te contando. Então, eu dou exemplo de que o meu pai também pegou Covid, né? Ele estava com uma saturação razoável, né? Que era ali 90 e pouco, 94, subia para 90, descia para 95, mas resistiram muito, né, em fazer uma imagem nele, né? E ele conseguiu fazer essa imagem justamente no SUS, tá? No hospital grande público aqui do Rio de Janeiro do SUS, graças à competência de uma das enfermeiras que gere muito bem a emergência Covid
do hospital lá, o Salgado Filho, né? Ela, quando existia ainda a emergência Covid, ela ajudava a gerir essa emergência Covid, ela trabalha nessa emergência, e ela foi muito competente nessa avaliação, né? De observar os sintomas do meu pai, né? Conversar com os médicos e identificar que era necessário uma tomografia, né? E o meu pai, com uma saturação de 90 e pouco, que teoricamente está ok, fez a tomografia e a tomografia deu o quê? 25 a 50% do pulmão tomado. Então, era o caso do meu pai entrar em outros medicamentos, né? Então, graças a essa sensibilidade, essa competência, né, dessa equipe do SUS, né, não foi um hospital particular, né, o meu pai pôde ter o primeiro direcionamento conclusivo, quer dizer, numa forma bem assertiva, que era a imagem, tá? Então, sempre que você for no hospital, tiver com sintomas, converse com o médico, né, para você conseguir fazer uma imagem, ou conversar com ele sobre a ideia. Ele pode explicar, não, olha, você está com uma saturação ok, você está com uma ausculta ok, então não é necessário. Pode ser também que não seja, mas converse sobre isso com ele, tá? Porque é uma coisa que eu vejo e vi em outros pacientes também, que é uma coisa decisiva. Pode ser decisivo, né? Porque tá ali naquela fase inicial, tá? Então, é basicamente isso que eu ia falar desse primeiro passo quando você for para o hospital, né? Aí você pergunta, e os testes, né? Não é importante? Olha, o teste é interessante sim. E se você for num hospital grande, provavelmente com sintomas vão te testar, tá? Mas o teste nesse caso eu nem julgo como protagonista, eu julgo como coadjuvante. Por quê? Com os sintomas todas as características, o teste vai ser só uma formalidade. Então o teste nesse momento, que você está com os sintomas, vai ser o PCR, né? Que é um teste muito sensível, que identifica ali a presença do vírus. Então, assim, é interessante fazer num caráter confirmatório, mas não é vital para um tratamento. O teste não vai ser um tratamento para você, o teste não vai curar você, tá? O teste só vai confirmar o tratamento que você já vai ter entrado, provavelmente, se você tiver com sintomas, junto ao médico, tá? Então, sempre é necessário um acompanhamento médico, ok, gente? Então, assim, isso é essa parte introdutória, tá? E aí, em relação à doença em si, né? O que que é importante? Tem muitas informações, mas ninguém fala claramente. Você discute aí, protocolo precoce para cá, protocolo precoce para lá, o que presta, o que não presta, o que está aprovado ou não aprovado cientificamente, o que está sendo observado ali no corpo a corpo, no leito hospitalar. Então aqui eu vou tentar esclarecer para vocês. Uma coisa que é verdade, mas que não diminui a gravidade da doença em relação à Covid, é o seguinte: a forma grave, né, quem vai ser acometido por ela? 5 a 10% da população, tá? Jogando para cima isso. Aí você pode falar, poxa, 5 a 10% da população mundial, poxa, é um valor muito baixo. Mas coloca esse valor em escala de milhões, de bilhões, né? Então é muita gente. E o grande pulo do gato aí é que não tem como saber se você está nos 5% ou você não está, entendeu? Então qualquer um pode ir para a forma grave. Então por isso que é importante essas medidas todas de prevenção, uso de máscara, um isolamento dentro do possível ali, né? De você se preservar de multidões de aglomeração, porque se você for para a forma grave, né, é uma loteria, é uma roleta russa, né? Então, o primeiro fator vital na Covid é a sorte. Que sorte é essa? A sorte da sua genética te beneficiar e você não estar nesse 5%, né? Porque o que é o agravante em relação à Covid, né? Que se você for para forma grave, significa que teu organismo teve uma resposta muito intensa imunológica, entendeu? E a resposta inflamatória foi muito intensa. E aí você tem a consequência de você ficar com muita falta de ar, o pulmão, né, ficar tomado. E lá na frente, numa forma mais grave, você até ser entubado, tá? Então, assim, essa fase grave, ela geralmente acontece ali até o 7º dia, né? Por isso que é importante, quando você começa a ter os sintomas, você marcar o dia do primeiro sintoma. Porque quando você conversar com o médico, ele vai perguntar para você há quanto tempo você está com os sintomas. E essa informação ela é vital.
saber se é 5 dias, se é 4 dias, se é 7 dias, porque isso vai direcionar o quê? Em que fase você está da doença, né? E que tratamento vai ser encaixado de acordo com a fase, tá? Então, agora a gente vai falar um pouco sobre tratamento. Eu volto a repetir. A intenção do vídeo aqui não é prescrever nada para ninguém. Você tem que ter um acompanhamento médico, mas é a fim de esclarecer para vocês o que está sendo usado, o que está sendo efetivo ou não no tratamento da Covid por aí, baseado no científico e baseado também no observacional do leito do hospital, tá? Isso aí através de conversa com médicos, com enfermeiros, etc, tá? Então, assim, o protocolo que está sendo tomado, né? E aqui eu vou falar, sempre marcar o que é aprovado cientificamente, o que não é. Eu vou tentar dizer para vocês por que isso é usado como tentativa, tá? Que vocês escutam por aí. Então, primeiro passo que falar, para prevenir, ou no início você toma ivermectina e anita, que são 2 remédios ligados ao quê? A você combater vermes. A ivermectina e a anita, elas não têm nada provado cientificamente que elas funcionam, tá? Existem até alguns países como o Japão que já usam a anita para combater alguns rotavírus e tal, mas não existe nada provado em relação à Covid, tá? Mas ivermectina e anita são prescritos para supostamente inibir a replicação viral, quer dizer, segurar a reprodução do vírus. Segurar a reprodução do vírus para dar tempo do teu organismo reagir, certo? Então, basicamente é isso, né? Outro medicamento usado, tá? A azitromicina, que é um antibiótico, né? Mas nesse caso, ela é usada não só porque é um antibiótico, porque ela também tem uma propriedade anti-inflamatória, né? E na Covid o que acontece é um processo inflamatório dos pulmões, né? Então a azitromicina, ela tanto serviria como anti-inflamatório para segurar essa inflamação, como também como antibiótico para segurar infecções oportunistas, porque quando o seu pulmão ele fica ali atingido pelo vírus, naturalmente ele fica mais debilitado, né? Então ele fica mais propenso também a sucumbir a outros patógenos, como as bactérias, que estão ali presentes também. Então a azitromicina também atuaria nessa parte de proteger de infecções secundárias, oportunistas, né? Que não são o vírus, mas são as bactérias. Então, e aí qual é o cuidado em relação a isso? Quando você usa ivermectina e principalmente a anita e a azitromicina é um antibiótico. Antibiótico combate bactéria. A sua flora intestinal ela é formada por bactérias. Então, quando você toma azitromicina, né, se o médico prescrever para você, a tendência é que você destrua a flora intestinal. Então você vai prejudicar a digestão, né? E junto com a anita, se for prescrito, que combate vermes, você tem uma limpa, falando a grosso modo, do seu sistema digestivo da flora intestinal. Então, existe uma probabilidade muito grande de você ter uma diarreia, de você ter uma desidratação. Então é importante que em paralelo, sempre que você for tomar um antibiótico, você tome um floratil, né? Que é para repor a flora, proteger o teu sistema digestivo e aí você manter o teu corpo equilibrado em relação a apetite, absorção, digestão, a parte toda de absorção que está ligada ao equilíbrio do teu corpo. O teu corpo está preparado e eventualmente você precisar de outras medicações mais fortes, o teu corpo está preparado para isso. Então não desregular essa parte da alimentação. Então é uma coisa muito importante proteger a flora intestinal, tá? Então no primeiro momento, o médico provavelmente vai te passar um antibiótico aí, vai te prescrever isso aí, né? É o justo. O que é outra coisa que se fala muito, que você está ouvindo em relação ao protocolo da Covid? Os corticoides, os usos dos corticoides. Só que assim, os corticoides, é muito importante vocês prestarem atenção nisso, eles não podem ser usados na fase inicial da doença, que é o quê? Nos primeiros dias. Por quê? Os corticoides, eles afetam diretamente o teu sistema imune, né? Ali o equilíbrio do sistema imune. E os primeiros dias que você tem os sintomas, né? Do primeiro até ali o quinto, sexto dia, são os dias que o sistema imune está identificando que você está sendo ali contaminado pelo vírus e está trabalhando para combater aquele invasor. E nesse tempo de 5 a 6 dias, você tem que deixar o teu sistema imune agir. Então você não pode entrar com corticoide nesse período. Estão vendo de novo a importância de você marcar o dia dos sintomas? Porque você precisa informar isso ao médico, entendeu? Então os corticoides não são usados, tá? Ali até o sexto dia, né?
Depois disso, né, aí existem casos e casos, o médico vai conversar com você, pode ser necessário que seja utilizado o corticoide. E dentre os medicamentos todos que estão sendo usados, tá? Isso baseado em testemunhos de médicos e de enfermeiros que estão envolvidos diretamente no tratamento da Covid, o medicamento realmente efetivo que tem sido observado é justamente o corticoide. A dexametasona e a prednisona ou prednisolona, né? Que é um metabólito da prednisona. Mas todos esses medicamentos têm que ser registrados pelo médico, porque ele vai saber a fase da doença que você está e se é adequado ou não você usar o corticoide. Porque se você usar o corticoide no momento errado, você vai prejudicar o seu corpo, você vai favorecer a doença e não vai estar combatendo a doença, entendeu? Então, por isso que é importante e é vital que você consulte o médico, um hospital, no caso dos sintomas, tá? Então, basicamente, são esses medicamentos usados. Existem outros tratamentos? Existem. Existem anti-inflamatórios mais fortes, né? Que tem até uma faixa terapêutica mais estreita, tá? Que eu nem vou falar aqui, mas que se você pode conversar com o seu médico, e se por acaso você tiver um sintoma, tiver numa fase ali mediana da doença, que está mais a grama de falta de ar, você pode mandar o direct para mim no Instagram, tá? Uma mensagem, que eu digo qual é esse medicamento para que você converse com o seu médico, tá? Mas é um medicamento assim que tem que ser usado com muita responsabilidade, com total assessoria médica, tá? Porque é um medicamento que ele é muito potente, mas ele tem uma faixa terapêutica muito estreita. Ele pode causar muitos efeitos colaterais. Então, o médico ele vai saber se você tem comorbidade, se você tem doenças pregressas que podem ou não prejudicar o uso desse medicamento, tá? Então, ele é efetivo? Ele é sim. Inclusive, ele foi de muita utilidade para o tratamento do meu pai, tá? Então, assim, mas requer um certo cuidado, né? Então, caso você tenha curiosidade, manda um direct no Instagram que a gente responde, tá? Então, basicamente é isso. Uma outra coisa que eu observei no dia a dia também, que é importante para você suportar essa fase, né? É a saúde mental. Então, assim, por isso que eu falei anteriormente das medidas, assim, o isolamento, dentro daquilo que você acha que você suporta, entendeu? A gente está numa fase que realmente a população não está colaborando, não faz mais isolamento, mas se você achar que você tem que sair para dar uma volta ao ar livre, pode ir. Vai dar uma volta ao ar livre com a máscara e tal, vai dar uma caminhada, né? Você não pode pirar, né? Então é importante ter a cabeça também criada dentro do possível, tá? Se tiver sentindo muita dificuldade, procure um psicanalista, um terapeuta, um psicólogo que pode ajudar, tá? Então isso é importante também, tá? Agora aqui eu quero uma parte muito importante que são os agradecimentos, tá? Essa fase foi muito complicada, não por mim, não pelo meu irmão, que a gente teve sintomas bem leves, né? O meu irmão foi assintomático, eu tive sintomas bem leves, mas o meu pai, ele teve uma fase que foi um pouco mais intensa da doença, né? Não chegou na forma grave, graças a Deus, mas assim, algumas pessoas foram vitais, né? Nessa reviravolta do meu pai, ele conseguir sair ileso, né? A primeira delas é minha mãe, né? Que teve ao lado dele o tempo inteiro, foi sempre assertiva nas decisões de ir ao hospital ou não, né? Porque também você não pode ir ao hospital por qualquer coisa, porque aí você vai correr risco em não se tratar ou se prevenir. Então, minha mãe foi muito assertiva nisso, né? Uma pessoa que é muito especial, além de ser minha amiga, e é muito competente, é a enfermeira Michele, que é uma das responsáveis pela emergência do Salgado Filho, por gerir a emergência Covid do Salgado Filho por todo esse período. Então ela foi vital no momento decisivo, que foi quando meu pai realizou a imagem, né, a primeira tomografia, que identificou que o pulmão dele estava tomado, né? Ele tinha ido a um hospital particular antes, que não quis fazer a imagem dele, né? E o SUS, que é muito importante que vocês saibam que o SUS é um sistema muito eficiente, tá? No papel ele é o melhor, na prática a gente sabe que não é, mas assim, é interessante que vocês saibam separar que uma coisa são os profissionais que trabalham no SUS, que são muito competentes, tá? Estão lá porque fizeram um concurso, então assim, são
é, existe ali um sarrafo de exigência muito grande de competência, tá? Assim, maus e bons profissionais você vai ter em qualquer lugar, tá? Mas o SUS é um local que tem pessoas de muita competência. Então, uma coisa são as equipes, né? Os médicos, os enfermeiros, os técnicos, que são todos muito importantes nesse tratamento. Outra coisa são os governantes que não fornecem subsídios, e aí você tem um sistema sucateado. Mas não é culpa da equipe, né? Então valorize sempre o médico, a enfermeira que te atender, entendeu? Porque eles estão num plantão que ele é pesado, que ele é longo, que ele é traumático. Essas pessoas deixam famílias em casa para tratar a gente. Então, assim, é importante que vocês valorizem isso e saibam essa diferença. Então, o SUS tem sido muito importante e no caso do meu pai foi muito importante, foi decisivo, tá? Então, mais uma vez, obrigado, Michele, de coração. E assim, eu não posso lhe agradecer os médicos que ficaram responsáveis pelo meu pai, né? Direcionaram o tratamento dele, que foram o Dr. Dante e a doutora Juliana, tá? E no geral, eu queria agradecer imensamente a equipe do Salgado Filho, do Hospital Salgado Filho, a equipe do Copador, tá? Que eu fiquei lá por uma noite inteira na emergência, conversando com todos os médicos ali do plantão. Foram super acessíveis na conversa comigo, tá? Super respeitosos. E no cuidado com meu pai também, né? E a equipe do Glória Dor também, que tratou do meu pai, assim, de forma, assim, com excelência. E aí os médicos, os enfermeiros, os técnicos, os fisioterapeutas, né? Todos eles foram muito competentes e muito atenciosos com meu pai, né? Porque essa parte humanitária é muito importante. Então, gente, basicamente é isso que eu ia falar. Eu sei que é um vídeo longo, mas achei importante. Se vocês quiserem um vídeo falando sobre as vacinas, vocês deixem aqui no comentário que eu posso falar sobre as vacinas, tá? Como é que elas funcionam, se existe algum risco, se não existe, enfim, tá? Então, o próximo vídeo a gente retorna à temática do canal, tá? Bom rever vocês de novo. Se inscrevam no canal, tá? Deem o like maroto e sigam lá no Instagram, tá bom? Então, até o próximo vídeo.